Olá, queridos concurseiros, alunos do Notório Saber, edital Soldado PMMG publicado. Vamos fazer aqui uma breve análise do edital, apontando o que de mais relevante o candidato ao concurso de soldado deve saber, ok? Com relação aqui à questão da distribuição de vagas, né, vocês devem, quem já leu o edital deve ter percebido que é separado por regiões, a quantidade de vagas, são mais de 2.500 vagas, todavia, é separado por região. E o candidato, quando vai fazer a inscrição para o concurso, lá ele já aponta, ele seleciona qual região ele quer concorrer. Então, o edital traz que somente serão matriculados os candidatos aprovados e classificados dentro do limite de vagas previstas para a localidade a que concorreram, e desde que atendidas as condições exigidas para a matrícula no curso de formação. Mais adiante, a gente vai ver que existem algumas excepcionalidades nas quais pode ocorrer essa alteração com relação à região na qual o candidato fez a sua inscrição. Todavia, a regra é que, se você fez no ato da inscrição a indicação de que você concorre para a sexta região, um exemplo, você concorrerá para a sexta região. Isso tem diversas implicações, uma vez que um exemplo é convocado para a segunda fase do concurso, a proporção de 1,8 candidato por vaga. Então, suponhamos aí que a gente tem no exemplo aqui, a gente tem 90 vagas para a sexta região, então vai ser essa proporção de um candidato, 0,8 por vaga. Ao passo que você faz aí para RMBH, você tem uma proporção também a mesma, o que implica numa maior quantidade de candidatos a serem chamados para a segunda fase, uma vez que a RMBH é a região que tem mais vagas, ok? Mas adiante a gente vai trazer isso também. O curso de formação tem duração de 9 meses, ou seja, você faz o concurso, passa por todas as etapas, está aprovado dentro das vagas previstas para cada região, você irá fazer a matrícula no curso de formação, e esse curso de formação tem duração de 9 meses, ok? A matrícula será feita aí conforme o calendário que a gente vai ver no final aqui da apresentação. Ela é feita no final de novembro, e aí já inicia-se o curso com duração de 9 meses, ok? Durante o curso, você já tem a assistência à saúde, você já tem a remuneração mensal e também tem direito ao abono fardamento, ok? Olha lá, o soldado de segunda classe fará jus durante o período do curso a remuneração, abono fardamento, assistência médica, hospitalar, psicológica e odontológica, conforme a legislação em vigor. Ao término do curso, o militar poderá ser transferido, de acordo com a necessidade de conveniência administrativa, para quaisquer cidades pertencentes à região da Polícia Militar a que concorreu, compreendidas assim as cidades constantes no anexo 1 do edital. Então, o que ocorre? Você faz a inscrição, no ato da inscrição, você faz a escolha da região na qual você quer concorrer, você poderá, após ter concluído o curso de formação, você poderá ser alocado em qualquer uma das cidades constantes da região na qual você fez a opção no ato da inscrição. Então, é importante aí você dar uma analisada nas regiões, nas cidades que compõem a região na qual você pretende concorrer, para você já ter uma noção, uma percepção de um leque, ou melhor,
da abrangência das cidades que você poderá ser transferido logo após a conclusão do curso, ok? Tem, como eu disse, tem essa excepcionalidade que traz o edital que, excepcionalmente, de acordo com a necessidade e conveniência administrativa, ao término do curso, o militar poderá ser transferido para RPM diversa da que concorreu. Pode ocorrer, sim, né, numa necessidade aí, você ser transferido para uma RPM diversa da que concorreu. Isso não é regra, tá bom? Mas pode ocorrer e já ocorreu. Das vezes que ocorreu, eles pegavam aquele que tirou a pior nota no estado inteiro e assim aquele candidato, por necessidade e conveniência do serviço, ele é transferido para aquela cidade que necessita, mas, como eu disse, não é regra. Isso é caso excepcional de ocorrer. Aqui traz também no edital que os militares que se inscreverem para as vagas da RMBH e que forem transferidos para o Comando de Policiamento Rodoviário e para o Comando de Policiamento Meio Ambiente poderão ser alocados nas companhias de Polícia Militar Rodoviária e companhias de Polícia Militar Meio Ambiente do interior do Estado para anteceder a estes comandos. O que ocorreu aí no último concurso, nos últimos dois? Foi pegada a porcentagem dos alunos do curso de formação e foram destinadas ao meio ambiente e ao policiamento rodoviário, ok? O edital traz a situação de que você tirar os militares que estão concorrendo para a RMBH, não tirando do interior. Nas últimas vezes, ocorreu o seguinte: no curso de formação do interior, foi tirada uma porcentagem de alunos e destinadas ao policiamento rodoviário e meio ambiente do interior. O edital aqui traz que esse direcionamento será retirado dos candidatos, dos alunos do curso de formação da RMBH, ok? Isso aqui que diz o edital. Isso aqui é aquela galera que tem a vontade de trabalhar no policiamento especializado da Polícia Militar, seja no rodoviário, seja no meio ambiente. Então, existe essa possibilidade, ok? Só que a grande maior quantidade de vagas é destinada para o policiamento ostensivo geral. Agora, com relação aos requisitos para o ingresso, requisitos que o candidato deve atender para o ingresso ao curso de formação de soldados. Aqui eu aponto o que é de maior relevância para o candidato, ok? Então, possuir nível superior de escolaridade. Nível superior, pessoal, aqui a Polícia Militar, ela aceita também o curso sequencial. Então, temos licenciatura, temos o bacharelado, temos o tecnólogo e o sequencial. A PM de Minas, assim como a PM de Goiás, ela aceita o curso sequencial, que é um curso que você faz à distância, e desde que é aprovado pelo MEC, ele é aceito pela PM. É um curso que faz aí no máximo 6 meses, geralmente dura de 3 a 6 meses. Então, aquele candidato que ainda nem tem curso superior e pretende ingressar na PM, aproveitem a oportunidade, dá para você, são cursos, esse curso sequencial não é um curso caro, acessível a todos, feito à distância e deve ser comprovado essa escolaridade no ato da matrícula do curso de formação. E essa matrícula ocorre, como a gente vai ver aqui no calendário, ela vai ocorrer no final de novembro. Então, a gente tem um lapso temporal extenso para que você, candidato ao concurso, possa fazer esse curso sequencial, ok? Tem que ser observado que ele tem que ser aprovado pelo MEC. Temos diversas ofertas de cursos sequenciais aí na internet. O aluno tem que atentar no sentido de que se o curso é aprovado pelo MEC. Ter entre 18 e 30 anos de idade,
A gente tem logo adiante aqui, vou trazer para vocês, que tinha um conflito com relação a essa idade. 30 anos era no ato da inscrição, no ato da matrícula do curso, poderia ser 30 anos e um dia, 30 anos e 355 dias. Então, tem uma orientação com relação à cidade. Mais adiante, eu vou trazer para vocês aqui. Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo, na categoria B. Carteira de habilitação aceita também a permissão para dirigir. Então, a categoria B e a carteira tem que estar válida. Se você tiver a carteira vencida, você será reprovado aí do certame, ok? Altura mínima de 1,60 m, tanto para homem quanto para mulher, ok? Não apresentar quando em uso de diversos uniformes, tatuagem visível, ou seja, por seu significado incompatível, tatuagem visível que seja por seu significado incompatível com o exercício das atividades de policial militar. Então, não há restrição quanto a restrição quanto à tatuagem é aquilo que não seja incompatível com o exercício das atividades de polícia militar. Então, é bastante subjetivo isso, todavia a gente tem que ter a percepção de que uma tatuagem que faz apologia ao crime não é compatível com atividade policial militar, ok? Então, o policial militar pode ter tatuagem desde que ela não seja incompatível com o exercício da atividade policial militar, ok? É comum o candidato ter essa dúvida com relação à tatuagem. Pode ser visível, sim, só não pode ser incompatível com a atividade policial militar. Com relação aos requisitos, a linha A, B, C e D, vou só abrir o edital aqui para a gente fazer certinho essas alíneas aqui. Elas serão verificadas no ato da matrícula no curso de formação, né? Que será realizada aí tanto lá na Escola de Formação do Soldado ou nas companhias de ensino e treinamento do interior, ok? Só abrir o edital aqui para a gente falar o que são essas alíneas A, B, C, D e E, tem que ser comprovada no ato da matrícula no curso de formação. O que é que tem que ser comprovado? Aqui, as alíneas A, B, C, D e E, do item 2.1 do edital, o quê? Ser brasileiro. B, nível superior de escolaridade. O C, estar quite com as obrigações eleitorais e militares. C é comprovado mediante as certidões retiradas nos locais correspondentes. A categoria de habilitação válida, a habilitação válida categoria B. Então, se você ainda nem tem a habilitação, dá tempo de você tirar a habilitação e apresentar ela em novembro, quando do início do curso de formação, ok? Então, são esses os itens que deverão, os requisitos que deverão ser comprovados no ato da matrícula, ou seja, somente em novembro, ok? O ato da matrícula do curso de formação, não é do ato da inscrição da matrícula no curso de formação. Então, tem um tempo bastante dilatado aí para que o candidato consiga atender a esses requisitos, sobretudo aí com relação ao nível superior e à habilitação. Com relação ao requisito etário, né, que é a idade limite de 30 anos, como eu disse, foi estabelecido pela súmula administrativa 34 da AGE, que traz
o seguinte, olha lá, súmula administrativa 34 da AGE atende aos requisitos de legalidade e razoabilidade a limitação etária prevista na primeira parte do artigo 5º, inciso 4º da Lei Estadual 5.301, que é referente ao Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Entretanto, tanto a PMMG como o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais deverão observar, doravante, em conformidade com a jurisprudência consolidada, os seguintes critérios. Primeiro, será admitida a matrícula do candidato com 30 anos completos, assim considerados até o dia anterior ao que completará 31 anos de idade. Então, o que ocorre? E o segundo ponto é o quê? A limitação etária será aferida na data da inscrição do concurso. Então, suponhamos que as inscrições ocorrem, vou pegar aqui, o período de inscrição. O período de inscrição é de 1º de março a 30 de março de 2023. Suponhamos que você, candidato, faça 31 anos em abril, 1º de abril. Então, você ainda não tem 31 anos. Poderá fazer a inscrição tranquilamente, estará de acordo com a súmula administrativa 34, ok? Isso aí ocorria diversas demandas judiciais referentes a isso, veio a AGE e consolidou o entendimento nesse sentido que essa idade será aferida no ato da inscrição no concurso. Então, se quando você fez a inscrição, você não tinha 31 anos, está tudo certo. Se você suponha que você faz 31 anos aí, em fevereiro, aí você já não atende essa limitação etária prevista no edital, ok? Já que as inscrições iniciam-se em março. Então, bem tranquilo com relação a isso aqui, dirimiu todas as dúvidas e até aumentou o leque de candidatos com relação à idade. Como eu disse aqui, o próprio edital traz que essa comprovação da CNH, a CNH pode ser tanto a Carteira Nacional de Habilitação quanto a permissão para dirigir, e ela tem que estar válida, e não pode estar vencida. Aqui também traz o edital que o candidato deverá apresentar no momento da matrícula. Isso aqui é matrícula no curso de formação. Quando a gente fala matrícula, é matrícula no curso de formação. Você já passou de todas as etapas e agora chega ao curso de formação. O candidato deverá apresentar no momento da matrícula ou em qualquer etapa do concurso, quando requerido pela administração, certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual e Militar, e, dentre outras condições, não poderá estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo processado criminalmente por crime doloso, ok? Isso aqui também é requisito para o ingresso na carreira. Caso seja detectada qualquer condição na vida pregressa ou atual do candidato, já incluído no curso, ou seja, no curso de formação, e quem impeça de permanecer na PMMG, ele será submetido a procedimento administrativo para exoneração do cargo, todavia, é garantido a ele a defesa contraditória, conforme norma em vigor. Nós temos aqui, a partir do momento que você faz a matrícula e inicia o curso de formação, você já faz jus a uma remuneração que você já entra como soldado de 2ª classe e faz jus a uma remuneração bruta de R$ 4.360,83, ou seja, já durante o curso de formação você já é remunerado. É muito interessante com relação a essa previsão de remuneração já no curso de formação.
Ok. Agora, com relação à distribuição de vagas, vocês já devem ter visto, são um concurso bem com dimensão grande com relação à quantidade de vagas. Nós temos aí, para candidatos de sexo masculino, temos 2.538 vagas e candidatos do sexo feminino, 283 vagas. Essas vagas são distribuídas conforme as regiões. Primeiro nós temos aí para RMBH, temos 900 vagas para o curso masculino, 101 vagas para feminino. Esse curso lá ocorre em Belo Horizonte, ok? Na Escola de Formação de Soldados. Aí é distribuído conforme região, quarta região, quinta região, sexta região, e vai. Isso aí, quando você for fazer a inscrição, você já observa onde você quer concorrer, onde você tem ideia de trabalhar. Como eu disse, qualquer cidade da região você poderá ser transferido, alocado logo após a conclusão do curso de formação, ok? Aí tem essa situação aí que traz o item 5.6, que é surgindo vaga ociosa durante o período de validade do certame, esta será preenchida pelo candidato excedente mais bem classificado, observando os seguintes critérios. Primeiro, candidato excedente na mesma região e do mesmo sexo daquele que deixou a vaga ociosa. Segundo, candidato excedente das demais regiões e do mesmo sexo daquele que deixou a vaga ociosa, melhor colocado na classificação geral. Terceiro, candidato excedente da mesma região e do sexo oposto àquele que deixou a vaga ociosa. Quarto, candidato excedente das demais RPM e do sexo oposto daquele que deixou a vaga ociosa, melhor colocado na classificação geral. Não haverá oferta de vagas para pessoas com deficiência, tendo em vista a natureza do cargo e as previsões constitucionais aplicáveis aos militares, ok? Então, não tem vaga para PCD. O concurso, pessoal, são 3 fases. A primeira fase, prova de conhecimentos, lembrando que não teremos prova de redação dissertativa, ok? A segunda fase, avaliações psicológicas e exame de saúde. Terceira fase, avaliação física militar. Lembrando que a primeira fase aí, prova de conhecimentos, é eliminatório e classificatório. Segunda fase, avaliação psicológica e exame de saúde é apenas eliminatório. E a terceira fase, avaliação física militar, ela é eliminatória e classificatória. Ou seja, seus pontos são somados à primeira fase e assim é feita a classificação final com relação aos aprovados. Então, acaba que a prova de conhecimentos aqui, vocês vão ver, vale 100 pontos e a prova e atividade física militar, avaliação física militar, ela vale 60. Então, considerando aqui que são 50 questões, a prova objetiva vale 2 pontos cada questão. Então, muitas vezes aí o candidato que tira uma nota boa e vai mal na avaliação física militar, ele pode até ficar fora das vagas. Ao passo que um candidato aí que entra na nota corte, em cima da nota corte, ele fazendo uma avaliação física militar boa, ele sobe na classificação. É relevante, por isso que é importante que o candidato já inicie essa preparação física para o concurso, de forma que consiga, não seja eliminado e ainda consiga boas notas na avaliação física militar. Esse edital trouxe uma grande inovação com relação ao conteúdo programático, diferente os últimos concursos de soldado, que tinha em sua grande parte tinha disciplinas do direito. Agora temos uma grande alteração relacionada a esse conteúdo programático, ok?
Então, o que antigamente caía aí? Direito penal militar, direito penal, foi retirado tudo. Código de ética e disciplina, legislação extravagante, foi tirado. Agora a prova cai. Língua portuguesa com 20 questões, literatura, que na verdade a literatura são duas obras literárias que o candidato deverá ler, noções de língua inglesa, que não tinha também, noções de direito e de direitos humanos. Noções de direitos humanos traz o quê? Constituição Federal, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e Declaração Universal de Direitos Humanos e, por fim, Convenção Americana de Direitos Humanos. E raciocínio lógico. Percebam que língua portuguesa, numa prova de 50 questões, ela corresponde a 40% da prova. Okay? Literatura, 5 questões, língua inglesa, 5. Então, a parte de direito, hoje, na prova da PM, ela corresponde a apenas 20%. Né? E temos o raciocínio lógico matemático também, que anteriormente vinha só estatística, agora é raciocínio lógico matemático. Já é eliminado do concurso candidatos que não obtiveram o mínimo de 60% dos pontos da prova objetiva, ou não obtiver classificação suficiente para a convocação para a segunda fase. O pessoal confunde achando que se conseguir aí a aprovação, ou melhor, 60% na prova de conhecimentos, o pessoal acha que já vai ser chamado para a segunda fase. Não. Para ser chamado na segunda fase, ele tem que estar dentro dos melhores classificados na proporção de 1,8 de candidatos por vaga. Ok? A gente vai trazer mais adiante aqui com relação a essa projeção. Olha lá. Serão convocados para a submissão à segunda fase, exame psicológico e exame de saúde, os candidatos mais bem classificados e não eliminados na primeira fase, conforme critérios estabelecidos no edital, observando-se rigorosamente a ordem decrescente de notas obtidas na prova de conhecimentos, prova objetiva. Na aprovação de 1,8 candidatos por vaga para ambos os sexos em cada região, sendo incluídos todos os candidatos, porventura, empatados na nota corte. Então, o exemplo aqui, pessoal. Vamos dar o exemplo aqui na sexta região, região Lavras, aqui próximo a Oliveira, ok? Na qual Oliveira faz parte. A previsão de vagas para candidatos do sexo masculino são 81 vagas. Então, a gente fazendo essa proporção de 1,8, serão chamados para a segunda fase 146 candidatos, ou seja, as 146 melhores notas dos candidatos que fizeram para a sexta região. Com relação ao sexo feminino, na sexta região, serão chamadas as 16 melhores notas do sexo feminino, das quais fizeram a opção pela sexta região. Já na RMBH, serão chamados 1.620 candidatos sexo masculino para a segunda fase e do sexo feminino 182 vagas, candidatos, ok? Isso ia chamar para a segunda fase. Depois aqui a gente vai ver também com relação à nota corte, média, a gente orienta, às vezes o candidato foca onde tem muita vaga, mas depois até passa no concurso e se arrepende porque tirou uma nota que dava para entrar na região que ele pretendia trabalhar, não apenas objetivando o ingresso na instituição a qualquer curso, né, a qualquer lugar que for trabalhar. Então, é interessante, faça por onde você quer trabalhar, você tem o desejo de trabalhar, e estude para tirar uma nota boa. Porque eles vão perceber que a nota corte é muito próxima uma da outra. Então, vamos. Esses exames de saúde, o que são? O que compreende? Exames preliminares, exames complementares, exame toxicológico. Esses preliminares são o quê? Exame clínico, otorrinolaringológico, com audiometria tonal e vocal, exame oftalmológico, exame odontológico e outros exames a critério do examinador.
O pessoal pergunta muito também com relação ao exame oftalmológico. Lá no edital já tem especifica os limites aí que devem ser observados com relação a esse exame oftalmológico. Então, oriento a você dar uma lida nessa fase aí, nesse item do edital, e se tiver alguma dúvida no seu próprio médico oftalmologista, você troca uma ideia com ele para saber se a sua limitação visual atende os requisitos aí para o ingresso, ok? Interessante também, gente, vocês vão fazer a prova, vão entrar no concurso, vai fazer o curso de formação. Também, olha lá, o candidato deverá apresentar carteira de vacinação atualizada no dia da realização dos exames clínicos, demonstrando pelo menos o início do ciclo de cada esquema vacinal. As vacinas serão que serão exigidos são vacina de febre amarela, tétano, triviral, hepatite B. Então, vocês vão fazer o concurso, estudar, se preparar para isso. Já dá um confere ali no seu cartão de vacina. Se não tem essas vacinas, já faz essa vacinação para não ter surpresa e ser eliminado por conta de vacina. Okay? A avaliação física militar. Vocês viram que para a segunda fase, exames médicos são convocados à proporção de 1,8. Já para a terceira fase, também já ocorre um corte nos candidatos e é convocado na proporção de 1,1 para os candidatos sexo masculino e 1,2 para os candidatos do sexo feminino. Então, atentar para isso. Essa avaliação física ela tem caráter eliminatório e classificatório, e sendo que, se o candidato não atingir um mínimo de 60% em cada modalidade, em cada teste da avaliação física militar, que corresponde a 12 pontos, ele já será reprovado, ok? Então, é feito somatório das notas em cada modalidade da avaliação física militar, que se fundem a sua nota na prova de conhecimentos, e assim sai a classificação final. Então, como eu disse, é importante você tirar uma nota boa na prova de conhecimentos e também uma nota boa na prova de avaliação física militar, para não ter a surpresa de ser cortado ao final das fases do concurso. Que compreende essa avaliação física militar? Inicialmente aqui, força de resistência abdominal. O abdominal é aquele tipo remador. Então, o candidato terá masculino ou feminino, terá nota máxima. Se ele fizer 30 repetições em 30 segundos, ele terá 20 pontos. E o mínimo que ele pode fazer é o quê? 15 repetições em 30 segundos, quando ele alcançará 12 pontos. Então, se o candidato fizer 14 abdominais em 30 segundos, ele estará eliminado. Ele estará eliminado. Força muscular dos membros superiores. Barra fixa. O masculino é barra fixa dinâmica, né? E o máximo de pontos, 20 pontos, se o candidato fizer 10 flexões dinâmicas de barra fixa, e o mínimo é 2 barras. A mulher é a flexão estática. Ela consegue a pontuação máxima se ela conseguir suportar 38 segundos para cima, e o mínimo é de 6 a 9,99 segundos. Ela alcança 12 pontos. Com relação à resistência aeróbica, uma corrida de 2.400 metros, o masculino ele obtém nota máxima se conseguir fazer de 9 minutos a menos, né? 9 para baixo, e o limite para ele fazer esses 2.400 metros é de 12 minutos e 31 segundos a 13 minutos travados. Então, ele não pode passar de 3 minutos, que será eliminado. Já a candidata feminina, a melhor nota ela é fazer de 11 minutos para baixo, e o limite para ser aprovado é 15 minutos cravados. Passou 15 e 1 está reprovado na resistência cardiorrespiratória. Aqui, pessoal,
Por fim, a gente tem aqui o calendário das atividades, as fases do concurso. A inscrição ocorre de 1º de março a 30 de março. Aí a gente tem aqui de mais relevante, a prova ocorrendo dia 7 de maio. 7 de maio, então nós temos aí janeiro, fevereiro, março e abril, 4 meses para estudar, fazer um intensivo relacionado ao concurso. O resultado da primeira fase, convocação para a segunda, ocorre dia 7 de junho, ou seja, a convocação para os exames médicos ocorrerá dia 7 de junho. A convocação para a terceira fase, avaliação física militar, 11 de dezembro. Então, perceba o período extenso que você tem para se preparar fisicamente para a avaliação física militar. Temos aí 10 meses, né, para você se preparar para essa avaliação física militar. E a matrícula para o curso de formação e o resultado final, dia 30 do 11, 30 de novembro. 30 de novembro. Que será o momento de você comprovar aí a CNH, comprovar o curso superior. Okay? Então, temos um prazo muito dilatado para o candidato conseguir atender aos requisitos do edital. Aqui uma breve análise com relação à nota corte. O concurso de 2016 foi um pouco atípico mesmo, nota corte bem baixo, 24, 24, masculino, a gente pode tirar muito como referência, não, concurso de 2016. Concurso de 2017, que teve redação, nota corte média masculino 28, ou seja, 70 questões, lembrando que aqui eram 40 questões, diferente desse concurso que vai ocorrer agora, que são 50 questões. O feminino, aí, a nota corte média foi de 33 questões. Concurso de 2019, tivemos o masculino com nota média, corte 33, foi alto isso de 2019, e o feminino de 36, lembrando, 40 questões. A nota corte do concurso de 2022, tivemos aí o masculino a média de 31 questões, e o feminino uma média de 33 questões. Então, a gente acredita que vai gerar, em que pesa um concurso com conteúdo programático inovador com relação à prova. A gente não tem assim, uma ideia, porque os candidatos que já vinham se preparando, estavam se preparando conforme os últimos editais, ou seja, um foco em direito. Agora mudou totalmente esse conteúdo programático, que a gente pode ter surpresas aí com relação à nota corte. Mas a gente acredita que uma nota corte, uma nota interessante para o candidato é algo em torno de 80% aí, está interessante para ele conseguir essa aprovação, ok? Lembro vocês aqui do nosso preparatório, do Notório Saber, estamos já em andamento. Você que tem interesse em participar da nossa preparação, concurso nosso com sucesso em aprovações em todos os concursos de soldado da PM. Temos as modalidades online e presencial, ok? Faça contato aqui através do WhatsApp ou até mesmo no nossa página no Notório Saber, ok? Então, espero que tenha elucidado a vocês aí qualquer dúvida com relação ao concurso. Estamos à disposição para você aí nessa jornada de aprovação, ok? Eu sou o Pablo Laguardia, sou professor do Notório Saber. Espero vocês conosco nessa jornada da aprovação. Notório Saber, o diferencial para a aprovação.